Na temporada 2020-2021, logo após o OKC deixar para trás a era de Westbrook e Paul George, o time venceu apenas 22 jogos. Eles foram o segundo pior time da Conferência Oeste, e isso já era esperado. Eles estavam iniciando uma reconstrução do zero. Mas, alguns anos depois, agora eles estão no topo ou perto do topo da conferência, um dos times de elite da NBA. E não só isso, mas de agora até o ano de 2030 eles têm impressionantes 15 escolhas de primeira rodada e 22 escolhas de segunda rodada. Nem todas serão transferidas, pois algumas são protegidas, mas ainda assim, 9 escolhas de primeira rodada estão garantidas para eles. Isso é impressionante. Eles estão disputando o campeonato, mas também têm uma quantidade enorme de ativos para se prepararem para o futuro, ou a possibilidade de juntar essas escolhas para conseguir outra estrela. Para completar, eles são atualmente o time mais jovem da liga, com uma média de idade de 23,1 anos. O Oklahoma City Thunder literalmente tem tudo o que você poderia pedir, mas como eles chegaram a essa situação absurdamente boa? Como eles montam um elenco capaz de competir entre os melhores, mas ao mesmo tempo são o time mais jovem da liga com uma tonelada de ativos? Eles estão na melhor posição de qualquer time da NBA. Como vão, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos falar sobre a maior história de reconstrução que a NBA já viu. Muitos times em reconstrução enfrentam dificuldade porque vários jogadores jovens tentam ser o principal do time. Faz sentido, quero dizer, muitos times jovens têm jogadores que já foram grandes promessas, então eles esperam se tornar estrelas. Eles esperam ficar com a bola o tempo todo porque querem ser o jogador franquia. Mas quando há muitos desses caras, isso pode causar uma disputa de poder no time. Quando vários jovens disputam a posse de bola e buscam seus próprios arremessos, isso trará problemas futuros. Para o Oklahoma City Thunder, no entanto, há um jogador claramente definido como o melhor do time, e ele tem sido o melhor jogador deles há anos, Shai Gilgeous-Alexander. Num time cheio de jovens, ele é o líder e ninguém questiona quando arremessa a última bola ou arremessa muito, pois todos sabem que é muito melhor que qualquer outro do elenco. Existe uma hierarquia claramente definida entre os jogadores e ele está no topo. Em muitos times em reconstrução, há incerteza e jovens disputando o topo. Onde você se encaixa nisso? Esse não é o caso desse time. No entanto, como a maioria dos outros times jovens, eles têm uma infinidade de caras que são a segunda, terceira e quarta opções. Mas quando pedem para recuarem e deixarem o principal jogador assumir, eles aceitam sem questionar. Dito isso, vamos voltar um pouco e ver como tudo isso começou. Apesar do bom retorno do Thunder na troca por Westbrook, ainda não vimos todo o impacto dessas escolhas em seu arsenal. Na verdade, foi a troca de Paul George para o Clippers que criou a base sobre a qual essa nova era foi construída. Nessa troca em particular, o Thunder não só recebeu Shai em troca, mas também a importantíssima escolha de primeira rodada de 2022 do Clippers, sem proteção. Usaram essa escolha para selecionar Jalen Williams. Jalen Williams acabou se tornando uma peça central desta franquia. São duas peças centrais do time recebidas em uma única troca, além de todas as outras escolhas e ativos futuros que ainda estão por vir. Na época em que isso aconteceu, essa não foi necessariamente uma troca ruim para os Clippers. Kawhi já tinha se juntado aos Clippers e queria que eles investissem para trazer Paul George, assim eles teriam a chance de competir pelo título imediatamente. Shai, em seu ano de novato nos Clippers, mostrou potencial. Assim como em sua única temporada em Kentucky, dava para perceber que ele tinha um conjunto de habilidades único para um armador. Ninguém mais jogava como ele. Então havia dúvidas se o estilo de jogo dele realmente funcionaria na NBA moderna. Um armador que é mais alto não é exatamente um arremessador de 3 pontos nem um passador nato. De certa forma, ele pontua quase como um ala. Os Clippers não tinham certeza se ele conseguiria elevar seu estilo de jogo para um nível de All-Star, e com o novo objetivo de competir imediatamente, eles não tinham tempo para esperar. Não culpo os Clippers pela troca. Na época, ele já não era visto como principal peça do negócio. As escolhas de draft é que atraíram o OKC. Na verdade, Sam Presti nem queria essa troca. Eles nunca quiseram abrir mão do George. Eu sei que ele usou o termo mútuo,
Eu não necessariamente concordaria com isso, porque isso implicaria que a gente queria trocar o Paul George, o que eu acho que a maioria das pessoas concordaria que provavelmente não estava no topo da nossa lista de prioridades para a off-season. Os jogadores têm a liberdade de conversar e recrutar, e não há nada que limite isso, e isso mudou o jogo para nós. Paul George pediu para ser trocado, e em situações como essa, geralmente o jogador tem muita influência sobre para onde vai, mas Prest ainda conseguiu um retorno enorme por ele. Mesmo se Shea não desse certo, eles continuariam em ótima posição pelo que receberam na troca. Isso só mostra como é importante ter um ótimo gerente geral, especialmente um que tenha o apoio total da organização. Isso nos leva ao nosso próximo tópico. O MVP ali é Sam Prest. Ele é o MVP. Esse cara tem faro para talento. Ele escolheu no draft KD, Russ, Jeff Green, Serge Ibaka, Reggie Jackson e a lista continua e continua. Você sabia que Sam Prest é o gerente geral mais longevo da NBA? Com Greg Popovich passando a ser o presidente dos Spurs, Prest agora detém o recorde de gerente geral com mais tempo de serviço atualmente, com mais de 17 anos. Ele está no ramo desde 2007 e supera todos os seus colegas de profissão. Atualmente, nenhum outro time tem um gerente geral com tanta longevidade quanto ele. Após a infeliz mudança dos Seattle Supersonics, foi uma maneira triste para uma cidade perder seu time. Enquanto uma cidade chorava de tristeza, era o início de uma nova era. Uma era em Oklahoma City que imediatamente teve sucesso. Desde o início, Prest e a organização estabeleceram uma cultura vencedora. Todos os jogadores escolhidos por eles na loteria nesses 2 anos viraram atletas de nível MVP. Jogadores que mudaram a franquia e se tornaram os maiores superastros desta geração. Ter esses caras liderando sua franquia em uma cidade totalmente nova foi surreal. Pode-se dizer que os torcedores de OKC são mimados. A oportunidade de ver superestrelas tão lendárias logo quando o time se mudou para cá, essa é uma oportunidade que alguns times nunca tiveram em toda a sua história. Por causa disso, o time e a cidade têm a expectativa de vencer. Quando você pensa no Thunder, você pensa em vitória. Todo jogador que chega ao time espera ajudar na vitória, pois já veem o OKC como um time vitorioso. Sabe, os times selecionam superestrelas o tempo todo, mas o que separa uma boa reconstrução de uma ruim é como o time monta o elenco ao redor de suas principais estrelas. Com o tempo, Prest escolheu bons jogadores de apoio como Serge Ibaka, Steven Adams e Reggie Jackson, além de realizar trocas para suprir fraquezas e preencher lacunas do time. Nem todas as trocas dele foram perfeitas, e alguns dizem que o OKC poderia ter ganhado 1 ou 2 campeonatos se mantivesse o trio junto. Mesmo assim, eles continuaram competindo por tanto tempo. Isso marcou uma era significativa na história do Thunder, e essa mentalidade foi passada para a próxima geração de jogadores. Antes do OKC dar um salto gigantesco, se voltarmos para o ano anterior, de 2022 para 2023, foi quando as coisas começaram a mudar, embora tenha sido um processo lento. Então, o que exatamente aconteceu? Você lembra que o Thunder deveria fazer tanking? E do fim daquela temporada? O Thunder estava prestes a ir aos playoffs, mas coincidentemente Shea entrou nos protocolos de saúde e segurança e ficou fora de várias partidas na reta final. Diziam que o Thunder o deixou de fora de propósito para tentar perder os próximos jogos e obter uma escolha mais alta na loteria do draft. Olhando para trás, até que faz sentido. Descobrimos que eles estavam de olho em Chasson Wallace, um prospecto muito bem cotado, e ele também queria ser draftado pelo OKC. Casamento perfeito, e o Thunder quase pegou uma escolha top 10 naquele ano. Mas, ao chegar ao play-in no final da temporada, eles ficaram por pouco fora da posição de draftar Chasson Wallace. No fim, conseguiram Chasson Wallace numa troca com os Mavs para subir no draft. As previsões da pré-temporada eram de 24 vitórias para o Thunder, mas eles superaram e venceram 40 jogos. Claro, o maior ponto fora da curva foi o desenvolvimento do Shai. Nem os modelos de projeção mais avançados previam que ele chegaria a esse nível tão rápido. Ele passou de um candidato na briga por uma vaga no All-Star para um verdadeiro superstar em apenas uma intertemporada. O que mais chama a atenção em Shea é a sua consistência. Parece que ele raramente, se é que acontece, faz um jogo ruim.
Para um cara da idade dele jogar com tanta calma, isso é muito impressionante. Ele é um jogador especial. Também surpreendeu muitos como Jalen Williams se encaixou tão bem nesse time. Naquela temporada, ano de estreia dele, sua maturidade e estilo de jogo equilibrado combinaram com a proposta do time jovem. Josh Giddey também deu um salto notável e se tornou o armador que eles precisavam. Não foi só o desenvolvimento insano do Shai. O time inteiro melhorou junto e jogou bem em conjunto. Ele tem um conjunto de crenças bem definido e eu concordo 100% com isso. Ele nos ensinou essas coisas quando éramos um time com 15 vitórias, depois com 22 vitórias até agora. Isso facilitou o nosso crescimento. Sabe, depois dos pedidos de tempo, ou quando executamos nossa primeira jogada do jogo, seja o que for, ele sempre arma uma jogada muito boa e eficaz, e ele entende como fazer os caras entrarem no ritmo. Um técnico tem um certo relacionamento com cada jogador. É raro, é difícil treinar um time jovem. Ele tem feito um ótimo trabalho e conseguiu se relacionar conosco. Mark Daigneault entrou para este time como treinador principal em 2020. Naquela época, ele era pouco conhecido e, como era durante a pandemia, poucos prestavam atenção ao basquete. Só recentemente, Mark Daigneault passou a receber mais reconhecimento como um dos técnicos jovens mais promissores da NBA. Para quem não sabe, ele já está na organização há muito tempo, na verdade, e até treinou o time da G-League de OKC por 5 anos antes de subir para o Thunder. Assim como todo time tem jogadores jovens em desenvolvimento, Mark Daigneault era meio que um técnico em desenvolvimento. Durante anos, Prest reconheceu sua intuição para o jogo e, ainda mais, sua habilidade de se relacionar e ter empatia com cada jogador. Os próprios jogadores disseram isso, eles fazem muitos elogios a ele. Sam Prest disse: "Ao reposicionarmos nossa franquia para um sucesso sustentável, queremos seguir inovando e sendo visionários. Não penso em alguém melhor que Mark." Este ano tem sido uma revelação. Com Chet Holmgren estreando, esperávamos que ele precisasse de tempo para se adaptar à NBA. Não demorou muito para ele se adaptar. Agora, todo jogador desse time evoluiu mais um pouco este ano, mesmo que isso não esteja refletido nos números. Lou Dort marcava mais pontos quando o Thunder estava mal, mas agora, arremessando menos e sendo mais seletivo, está mais eficiente do que nunca. Além disso, destaque para o espaçamento bem melhor do time. Jalen Williams assumiu mais responsabilidades na armação, dando sequência à sua bem-sucedida campanha de calouro. À medida que a NBA caminha para mais flexibilidade e versatilidade, o Thunder está na vanguarda dessa revolução. Todos os jogadores deles sabem arremessar, driblar, passar e finalizar. Eles podem jogar em várias posições, podem marcar em várias posições. Isso cria um ataque dinâmico, onde há muito pouca estagnação e muitos arremessos eficientes são feitos. Com 5 jogadores capazes de pontuar de qualquer lugar, o ataque inevitavelmente será ótimo. Isso também fez com que o OKC tivesse a segunda maior média de arremessos completamente livres por jogo, logo atrás do Indiana Pacers. A única hora que o ataque desacelera é quando Shea está com a bola e tenta jogar 1 contra 1. Mas isso é algo bom, porque você quer que o Shea faça isso. Ele é um pontuador tão eficiente e letal. De todos os jogadores que têm média de pelo menos 25 pontos por jogo, ele é o número 1 em True Shooting Percentage, com mais de 65%. Além disso, com o OKC jogando em um ritmo muito rápido, você precisa que sua estrela consiga desacelerar o jogo, controlar o ritmo da partida e talvez cavar algumas faltas aqui e ali. Se você assiste ele jogar, não diria que ele ainda é tão jovem. Ele joga como um veterano experiente, muito metódico e cerebral, o líder perfeito para esse time jovem. Ao perceber que Shai seria a estrela da franquia, o Thunder trouxe jogadores para se encaixar ao seu lado ao longo dos anos. Mencionei que o OKC tem o segundo maior número de arremessos completamente livres por jogo, graças ao excelente espaçamento deles. Cercado por arremessadores de alta qualidade, isso ajuda demais o jogo do Shai. Isso lhe dá bastante espaço para jogar como quer, especialmente em jogadas de isolamento. Shai é o 5º na NBA em frequência de jogadas de isolamento, com mais de 1/5 das suas posses de bola. E ele faz 1,22 pontos por posse nessas jogadas, superando qualquer um dos 5 principais jogadores de isolamento. Além disso, quase todo jogador desse time é bom arremessador.
Aliás, havia dúvidas se Chet conseguiria render em seu ano de novato. Ele não é magro demais? Outros pivôs não vão dominá-lo por ser tão esguio? Ele eliminou todas as dúvidas, limita os adversários a 58% de aproveitamento em arremessos a menos de 1,5 metro da cesta. Para comparar, esse é o mesmo aproveitamento do Rudy Gobert. É seguro dizer que ele superou nossas expectativas na defesa. Ofensivamente, ele se encaixa muito bem. Com o espaçamento do time e a gravidade do Shai, o Chet ganha espaço para evoluir. Se você é novo fã da NBA e indeciso sobre qual time torcer, o Thunder pode ser ideal. Eles são divertidos de assistir, jovens e cheios de energia. Com um técnico pouco convencional, que se adapta e inova, eles estão mudando o jogo com essa nova geração de talentos da NBA. É um ótimo momento para ser fã do Thunder e isso só mostra como é importante ter uma diretoria e um técnico competentes. Muito obrigado a todos por assistirem. Me contem o que vocês acham sobre onde esse time do Thunder pode chegar nas próximas temporadas. Vocês acham que eles têm chance de disputar o título? Eu sinto que eles têm as peças para isso. Só precisa de mais um pouco de experiência e desenvolvimento, e acho que eles vão chegar lá. Espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!